Capítulo 9. Segur Pegasus. Àquela altura, no início dos anos 1980, eu estava trabalhando em mais de 150 casos por ano, e passava a mesma quantidade de dias na estrada. Estava começando a me sentir como Lucille Ball na famosa cena da linha de montagem da fábrica de doces no seriado I Love Lucy. Quanto mais coisas chegavam até mim, mais freneticamente tinha que me esforçar a fim de não ficar para trás. Era impossível me adiantar e ter algum tempo para respirar. À medida que nosso trabalho e os resultados se tornaram conhecidos, pedidos por assistência chegavam aos montes de todos os Estados Unidos e de muitos países estrangeiros. Como um técnico fazendo triagem em uma sala de emergência, tive que começar a priorizar os casos. Estupros seguidos de homicídios, quando havia chance de mais perdas de vidas, ganhavam minha atenção imediata. Quando os casos eram antigos, ou o suspeito não parecia mais estar ativo, eu perguntava para os policiais por que haviam entrado em contato conosco. Às vezes, a família da vítima os estava pressionando para obter uma solução. Isso era compreensível, é claro, e eu sempre sentia compaixão por eles, mas não podia me dar ao luxo de gastar um tempo precioso em uma análise que seria simplesmente arquivada pela polícia local, sem qualquer ação subsequente. Nos casos ativos, era importante notar de onde eles vinham. Nos primórdios do programa, qualquer coisa vinda dos mais importantes departamentos de polícia, como o de Nova York ou o de Los Angeles, fazia com que eu me perguntasse por que haviam nos procurado. Às vezes, a questão era uma batalha de jurisdição com o FBI, a respeito, por exemplo, de quem ficaria com o material de uma câmera de vigilância, ou quem realizaria um interrogatório, ou quem processaria vários ladrões de bancos. Ou poderia ser um caso politicamente polêmico, e a polícia local só quisesse que outras pessoas segurassem a barra. Eu considerava todos esses fatores antes de tomar uma decisão sobre como responder a um pedido por assistência, porque sabia que todas as minhas decisões ajudariam a determinar se um caso em particular seria ou não resolvido. De início, eu providenciava análises por escrito. Mas, como o volume de casos aumentou exponencialmente, passei a não ter mais tempo para isso. Eu tomava notas enquanto examinava um arquivo. Depois, ao conversar com um investigador local, fosse por telefone ou pessoalmente, repassava minhas anotações e relembrava o caso. Em geral, os policiais faziam anotações extensas a partir do que eu lhes dizia. Nas raras ocasiões em que havia um policial na mesma sala que eu, se ele apenas me escutasse sem anotar nada, eu perdia rapidamente a paciência, dizia que o caso era dele, e não meu, e que, se quisesse a minha ajuda, era melhor se mexer e trabalhar tão duro quanto eu estava trabalhando. Eu já tinha feito tantas consultas que, assim como um médico, sabia quanto cada uma deveria durar. Ao revisar um caso, já sabia se poderia ajudar ou não, então tentava me concentrar imediatamente na análise da cena do crime e na vitimologia. Por que aquela vítima havia sido escolhida, e não qualquer outra vítima em potencial? Como ele ou ela havia sido assassinado ou assassinada? A partir dessas duas perguntas, pode-se começar a encarar aquela definitiva. Quem? Como Sherlock Holmes, rapidamente me dei conta de que, quanto mais comum e rotineiro fosse o crime, menos evidências comportamentais teríamos disponíveis para trabalhar. Eu não poderia ajudar muito em casos de assaltos à mão armada. São comuns demais, o comportamento é mundano demais, e portanto, a gama de suspeitos seria enorme. Da mesma forma, um único ferimento por disparo ou facada apresenta um cenário mais complicado do que ferimentos múltiplos, um caso a céu aberto é mais desafiador do que em um local fechado, uma única vítima de alto risco, como uma prostituta, não nos fornece a mesma quantidade de informações do que uma série delas. A primeira coisa que eu analisava era o relatório do médico legista, para descobrir a natureza e o tipo de ferimento, a causa da morte, se havia agressão sexual e, caso houvesse, de que tipo. A qualidade do trabalho dos médicos legistas variava muito entre os milhares de jurisdições pelo país. Alguns eram verdadeiros patologistas forenses, com trabalho de alto nível. Quando o Dr. James Luke trabalhou como médico legista em Washington, D.C., por exemplo, podíamos sempre contar com protocolos completos, detalhados e precisos. Desde que se aposentou dessa posição, o Dr. Luke foi por muito tempo um importante consultor para minha unidade em Quântico. Por outro lado, vi situações em cidadezinhas do sul onde o médico legista era o diretor da funerária. Sua ideia de um exame post-mortem se reduzia a dar as caras na cena do crime, chutar o corpo e declarar: o cara tá morto mesmo. Depois de analisar as constatações ligadas ao corpo, eu lia o relatório preliminar da polícia. Quando o primeiro policial chegará à cena do crime, o que ele vira? Daquele ponto em diante, era possível que a cena fosse alterada, por ele mesmo ou por alguém da equipe investigativa. Para mim, era importante conseguir visualizar a cena da maneira mais próxima de como o criminoso a deixará. Se tivesse sido alterada, eu queria saber. Se houvesse um travesseiro sobre o rosto da vítima, por exemplo, eu iria querer descobrir quem o colocará lá. Já estava lá quando o policial chegou? Será que um membro da família que encontrara o corpo fizera isso para preservar a dignidade da vítima? Ou será que havia outra explicação? Por fim, eu analisava as fotos da cena do crime e tentava completar a imagem em minha mente. As fotografias nem sempre tinham a melhor qualidade do mundo, especialmente na época em que a maioria dos departamentos ainda tirava fotos em preto e branco. Por isso, eu também pedia um desenho esquemático da cena do crime, com anotações de todas as direções e pegadas. Se os detetives quisessem que eu analisasse algo em especial, pedia que escrevessem isso atrás da foto, para que eu não fosse influenciado pela observação de outra pessoa em minha primeira análise. Da mesma maneira, se tivessem um suspeito específico no topo da lista, eu pedia que não me contassem, ou que me enviassem seu nome em um envelope lacrado, para que minha análise pudesse ser objetiva. Também era importante tentar descobrir se algo havia sido levado da vítima ou removido da cena do crime.
Em geral, era bastante evidente quando dinheiro, objetos de valor ou joias importantes eram levados, e essas coisas nos ajudavam a estabelecer a motivação do criminoso. Outros itens não eram tão fáceis de identificar. Quando um oficial ou detetive me dizia que nada fora levado, eu perguntava: como você sabe? Quer dizer que se eu roubasse um sutiã ou uma única calcinha da gaveta da sua esposa ou namorada, você notaria? Se me disser que sim, você não bate nada bem da cabeça. Coisas sutis, como um prendedor ou uma mecha de cabelo, poderiam ser levadas, e seria difícil notar. Para mim, o fato de que nada parecia estar faltando nunca era um fato definitivo. E, quando finalmente capturávamos o criminoso e revistávamos os cômodos de sua casa, muitas vezes encontrávamos souvenirs surpresa. Logo no começo percebi que a maioria das pessoas, tanto dentro quanto fora do FBI, realmente não entendia bem o que fazíamos. Isso ficou claro para mim durante um curso de 2 semanas sobre homicídios que Bob Hessler e eu ministramos em Nova York, em 1981. A turma contava com cerca de 100 detetives, principalmente do Departamento de Polícia de Nova York, mas também de outras jurisdições de toda a região metropolitana do estado. Certa manhã, antes de uma aula sobre análise de perfis, estou na frente da sala instalando um grande aparelho de videocassete da Sony para fitas de 2 centímetros que usávamos na época. Um detetive visivelmente exausto, com olhos claros avermelhados, aproxima-se de mim e pergunta: você gosta dessa coisa de perfis, não é? É, gosto, respondo, voltando-me para o volumoso aparelho de videocassete. Na verdade, esta aqui é uma máquina de criar perfis. Ele me encara, desconfiado, como detetives experientes fazem quando estão lidando com suspeitos, mas continua me escutando. Me dá sua mão, digo. Vou lhe mostrar como funciona. Mesmo hesitante, ele me dá a mão. Nos videocassetes de 2 centímetros, a abertura da fita era muito grande. Seguro a mão dele, enfiando-a na abertura, e fico girando os mostradores. Enquanto isso, Hessler está em outro canto da sala, preparando o seu material. Ele ouve o que estou dizendo e está prestes a se aproximar, temendo que eu leve um soco. Mas o cara diz apenas: então, qual é o meu perfil? Por que não espera pela aula? Pergunto. Vera como funciona? Felizmente, durante a aula, o cara deve ter se dado conta do que estava acontecendo enquanto eu explicava o processo de análise de perfis e usava o videocassete para sua verdadeira função, demonstração. E não esperou por mim no fim da aula. Mas o sentido dessa história é que sempre desejei que fosse fácil assim desenvolver um perfil utilizável. Não apenas é impossível enfiar a mão, ou qualquer outra parte do corpo, em uma máquina para se desenvolver um perfil, como, por anos, especialistas em computação têm trabalhado com agentes da lei para desenvolver softwares capazes de replicar os processos lógicos que realizamos. Até hoje, não conseguiram grandes coisas. O fato é que a análise de perfis e de cenas de crimes é muito mais do que simplesmente registrar dados e processá-los. Para ser um bom analista de perfis, é preciso ser capaz de avaliar uma vasta gama de evidências e dados. Mas também é preciso seguir as pegadas, isto é, colocar-se tanto no lugar do criminoso quanto no da vítima. É preciso ter a capacidade de recriar mentalmente a cena do crime. É preciso saber o máximo possível a respeito da vítima, para entender como ela pode ter reagido. É preciso ser capaz de se colocar no lugar dela enquanto o agressor a ataca com uma arma ou uma faca, uma pedra, seus punhos, ou o que quer que seja. É preciso ser capaz de sentir o medo da vítima quando o criminoso se aproxima. É preciso sentir a dor dela enquanto ele a estupra, espanca ou esfaqueia. É preciso tentar imaginar o que ela passava enquanto ele a torturava em busca de satisfação sexual. É preciso compreender a sensação de gritar de terror e angústia e perceber que isso não ajudará em nada, que não fará com que ele pare. É preciso saber como é essa experiência. E isso é um fardo pesado para se carregar, especialmente quando a vítima é uma criança ou um idoso. Quando o diretor e o elenco de O Silêncio dos Inocentes visitaram Quântico como preparação para a filmagem, convidei ao meu escritório Scott Glenn, que interpretou Jack Crawford, o agente especial que certas pessoas acreditam ter sido baseado em mim. Glenn era um cara bem liberal, que tinha sentimentos muito fortes a respeito da reabilitação, da redenção e da bondade fundamental das pessoas. Mostrei para ele algumas fotos horripilantes com as quais trabalhamos todos os dias. Apresentei para ele gravações feitas por assassinos enquanto torturavam suas vítimas. Forcei-o a escutar uma gravação de 2 adolescentes de Los Angeles sendo torturadas até a morte nos fundos de uma van por 2 assassinos que matavam para sentir a adrenalina e que tinham acabado de ser soltos da prisão. Glenn Coru AO of your OS Audios. Eu não tinha a menor ideia de que havia pessoas por aí capazes de fazer algo assim, disse ele. Pai inteligente e carinhoso de 2 meninas, Glenn afirmou que, depois de ouvir as gravações no meu escritório, não era mais capaz de se opor à pena de morte. A minha experiência em Quântico mudou a minha opinião a esse respeito para sempre. No entanto, algo igualmente difícil que preciso fazer é me colocar no lugar do agressor, pensar como ele, planejar com ele, compreender e sentir a gratificação dele naquele momento único da vida em que suas fantasias reprimidas se concretizam e ele enfim assume o controle, sendo inteiramente capaz de manipular e dominar outro ser humano. Preciso ser capaz de seguir as pegadas do assassino também. Os 2 homens que torturaram e mataram as adolescentes na van se chamavam Lawrence Bittaker e Roy Norris. Eles tinham até um apelido para sua van, Murder Mac. Os 2 se conheceram enquanto cumpriam penas no presídio California Men's Colony, em São Luís Obispo. Bittaker cumpria pena por agressão com arma letal. Norris havia sido condenado como estuprador. Ao descobrirem seu interesse mútuo por dominar e ferir jovens mulheres, perceberam que eram almas gêmeas do crime.
E, quando os dois receberam liberdade condicional, em 1979, juntaram-se em um motel de Los Angeles e bolaram seus planos para sequestrar, estuprar, torturar e assassinar uma garota para cada ano da adolescência com idade respectiva, dos 13 aos 19. O plano vinha sendo executado com sucesso contra 5 meninas até que uma delas conseguiu escapar depois do estupro e procurar a polícia. Norris, o menos dominante dos dois, acabou cedendo ao interrogatório policial, confessando e concordando em delatar o mais sádico e agressivo bitaqueiro em troca de imunidade à pena de morte. Ele levou a polícia para os locais onde estavam diversos corpos. Um deles, já reduzido a um esqueleto sob o sol da Califórnia, ainda tinha um picador de gelo cravado na orelha. O que é notável nesse caso, fora a tragédia avassaladora dessas vidas sendo apagadas e a depravação máxima de torturar jovens meninas. Segundo Norris, por diversão, era a dinâmica comportamental diferente que existe quando dois criminosos estão envolvidos no mesmo crime. Em geral, o que vemos é um parceiro mais dominante e outro mais colaborativo, e normalmente um mais organizado e outro menos. Assassinos em série são tipos desajustados por natureza, e os que precisam de parceiros para realizar seus crimes são os mais desajustados de todos. Por mais horríveis que fossem os seus crimes, e Lawrence Bittaker está entre os indivíduos mais detestáveis e repugnantes que já conheci, eles infelizmente não são singulares. Assim como Bittaker e Norris, James Russell Oldham e James Clayton Lawson Jr. se conheceram na prisão. Era meados dos anos 1970, e os dois estavam cumprindo pena por estupro no Hospital Psiquiátrico Estadual de Atascadero, na Califórnia. Ao reanalisar seus respectivos arquivos, consideraria Russell Oldham um psicopata e Clay Lawson mais como um esquizofrênico. Em Atascadero, Clay evocativamente descreveu para Russell seus planos do que faria quando fosse solto. Eles incluíam capturar mulheres, cortar seus seios, remover seus ovários e enfiar facas em suas vaginas. Afirmou se inspirar em Charles Manson e seus seguidores. Lawson deixou claro que seu plano não envolvia relações sexuais. Ele não considerava isso como parte de seu lance. Oldham, por outro lado, acreditava que relações sexuais definitivamente eram o seu lance, e, assim que foi solto, atravessou o país em seu Fusca azul claro ano 1974 até Columbia, na Carolina do Sul, onde Lawson já estava trabalhando como montador de tubagens e morando com seus pais depois de conseguir liberdade condicional, como já mencionei. Fuscas pareciam ser os carros preferidos dos assassinos em série na época, e dos agentes do FBI sem economias também. Oldham acreditava que, como tinham interesses parecidos porém diferentes, os dois poderiam formar uma boa equipe, na qual cada um faria o seu próprio lance. Poucos dias após a chegada de Oldham, os dois saem para buscar vítimas no Ford Come 1974 do pai de Lawson. Eles param em uma loja de conveniência 7-Eleven, na US Highway 1 e avistam uma jovem de que gostam trabalhando atrás do balcão. Mas há muitas pessoas ali, então eles vão embora para um cinema pornô. Acho importante salientar que, ao notarem que não seriam capazes de realizar um rapto bem-sucedido sem que houvesse resistência ou pelo menos testemunhas, eles foram embora sem cometer o crime que desejavam. Ambos eram doentes mentais, e, no caso de Lawson, haveria um argumento muito forte para uma defesa por insanidade mental. Ainda assim, quando as circunstâncias não favoreciam o sucesso do crime, eles desistiam de cometê-lo. Nenhum dos dois sentia uma compulsão tão grande a ponto de ser compelido a cometer o ato. Portanto, vou falar mais uma vez, para que fique claro. Em minha opinião, e com base em minha experiência, a simples existência de um distúrbio mental não exime um criminoso de culpa. A não ser que ele esteja completamente delirante e não compreenda suas ações no mundo real, ele escolhe machucar ou não outra pessoa. E os malucos de verdade são fáceis de capturar. Assassinos em série, não. Na noite seguinte à sua primeira caçada, Oldham e Lawson vão a um cinema drive-in. Quando o filme acaba, depois da meia-noite, eles voltam para 7-Eleven. Entram e compram alguns itens pequenos, uma garrafa de leite achocolatado, um pacote de amendoim e um vidro de picles. Desta vez, estão sozinhos na loja, então sequestram a jovem balconista com a arma calibre .22 de Oldham. Lawson carrega uma pistola calibre .32 no bolso. Quando a polícia chega à cena mais tarde, chamada por um cliente que notou não haver ninguém cuidando da loja, descobre que a caixa registradora nem fora tocada, a bolsa da mulher continua atrás do balcão e nenhum objeto de valor foi roubado. Os dois homens seguem de carro até um local afastado. Oldham ordena que a mulher tire toda a roupa, depois a estupra no banco de trás do carro. Enquanto isso, Lawson espera fora do veículo, ao lado da porta do motorista, pedindo que Oldham se apresse para que chegue a sua vez. Depois de cerca de 5 minutos, Oldham ejacula, abotoa a calça e sai do carro, para que Lawson tome o seu lugar. Oldham se afasta do veículo, segundo ele, para vomitar. Lawson afirmou mais tarde que o parceiro havia lhe dito que precisavam se livrar dela, apesar de Lawson tê-la feito prometer que não contaria nada a ninguém se eles a soltassem. De qualquer maneira, 5 minutos depois, Oldham ouve a mulher gritar dentro do carro e reclamar, "Ai, meu pescoço." Ao voltar para o carro, percebe que Lawson cortou o pescoço da mulher e está mutilando o seu corpo com uma faca que comprará na 7-Eleven na noite anterior. Na manhã seguinte, os dois se encontram no Fusca de Oldham, livrando-se das roupas da vítima, que enrolaram em 2 trouxas, e Lawson revela que tentou comer os órgãos sexuais da mulher depois do ataque, mas passou mal. O corpo terrivelmente mutilado da mulher foi descoberto a céu aberto, e os assassinos foram capturados em dias. Russell Oldham, apavorado com a possibilidade de ser condenado à pena de morte, admitiu na mesma hora que havia estuprado a vítima, mas negou ter participado do assassinato. Em seu depoimento para a polícia, Clay Lawson deixou claro que não havia feito sexo com a vítima. "Não estuprei a garota. Só queria destruí-la." Esse sujeito mastigou giz no tribunal durante o julgamento. Eles foram julgados separadamente.
Odom foi condenado à prisão perpétua, com uma condenação adicional de 40 anos pelo estupro, por porte ilegal de arma, e como cúmplice por incitação e encobrimento de homicídio. Lawson foi condenado por assassinato em primeiro grau e foi eletrocutado no dia 18 de maio de 1976. Como no caso Bittaker e Norris, esse também se caracteriza por uma apresentação mista de comportamentos, e, portanto, de evidências comportamentais, por conta da colaboração de duas personalidades distintas. A mutilação corporal é sinal de personalidade desorganizada, enquanto o sêmen na vagina da vítima é um forte indício de personalidade organizada. Incluímos o caso de Odom e Lawson em nossas aulas em Quântico, e ele estava guardado em minha mente quando recebi um telefonema do chefe de polícia John Reeder, do Departamento de Polícia de Logan Township, na Pensilvânia. Isso ocorreu no início da minha carreira como analista de perfis. Reeder era formado pela Academia Nacional, e, por intermédio do agente especial Dali Fry, do escritório regional do FBI em Johnstown, ele e o promotor público de Blair County, Olive Matas Jr., pediram ajuda para solucionar o estupro, assassinato e mutilação de uma jovem chamada Betty Jane Shad. Os fatos que me foram apresentados são os seguintes. Cerca de um ano antes, no dia 29 de maio de 1979, a jovem de 22 anos voltava para a casa do trabalho como babá por volta das 22h15. 4 dias depois, um homem que afirmou estar fazendo uma caminhada ao ar livre em meio à natureza deparou-se com seu cadáver gravemente mutilado, mas bem preservado, em um lixão ilegal no topo da montanha Vopsonok, perto de Altona. Seu longo cabelo loiro havia sido cortado e pendurado em uma árvore próxima. O médico legista do condado, Charles Ruaburkey, disse a um jornal local que aquela era a morte mais horripilante que já vira. Ele descobriu que Betty Jane Shad fora sexualmente violentada, sua mandíbula fora quebrada, seus olhos estavam roxos, e havia diversas facadas espalhadas por seu corpo. A causa de morte havia sido um golpe forte na cabeça, e a mutilação post-mortem incluía esfaqueamentos, a remoção dos seios e uma incisão entre a vagina e o reto. Embora o conteúdo parcialmente não digerido do seu estômago indicasse que ela havia sido morta pouco depois do desaparecimento, seu corpo estava preservado demais para ter passado 4 dias no lixão. Não havia infestação por larvas nem os traumas causados por animais que em geral seriam encontrados. A polícia, inclusive, andava investigando reclamações a respeito do despejo ilegal de lixo no terreno montanhoso, portanto teria encontrado o corpo antes se já estivesse lá. Analisei todo o material do caso enviado por Reeder e tracei um perfil, que relatei a eles em uma longa conferência por telefone. Enquanto falava, tentei educar a polícia a respeito dos princípios da análise de perfis e do tipo de coisa que procuramos. Eu acreditava que eles deveriam buscar um homem branco, entre 17 e 25 anos, embora ele pudesse ser mais velho se morasse no meio do mato, porque o seu desenvolvimento social seria mais lento. Ele seria magro ou com músculos definidos, solitário, não teria sido nenhum gênio na escola, seria introvertido, e provavelmente gostaria de pornografia. Sua infância se encaixaria no modelo clássico, uma família disfuncional e distante, com um pai ausente e uma mãe superprotetora e dominadora. Ela talvez tivesse até passado a ele a impressão de que, com exceção dela, todas as mulheres eram más. Portanto, o suspeito sentiria medo de mulheres e não saberia como lidar com elas, e por isso teria deixado sua vítima inconsciente e impotente tão rápido. Ele a conhecia muito bem. Isso ficava claro pelos graves traumas faciais. Guardava muita raiva e buscará despersonalizá-la por meio da mutilação do rosto, dos seios e dos órgãos genitais. A remoção do cabelo me indicava algo diferente. Embora isso também pudesse ser considerado uma tentativa de despersonalização, pela vitimologia eu sabia que Shad era uma pessoa aciada e meticulosa, e tinha orgulho de seu cabelo penteado e bem cuidado. Cortar o cabelo, portanto, era um insulto, um gesto degradante. E isso também era uma pista de que o assassino a conhecia muito bem. No entanto, não havia qualquer sinal de sadismo ou tortura antes da morte, como ocorreu no caso de Bittaker e Norris. Não estávamos lidando com alguém que sentia satisfação sexual em causar dor. Falei para a polícia que eles não deveriam procurar pelas ruas o tipo vendedor de carros usados extrovertido. Se esse sujeito tivesse algum emprego, seria algo servil, um cargo de zelador ou operário. Qualquer pessoa capaz de abandonar o corpo naquele lixão só podia ter um emprego servil ou algo que envolvesse sujeira e imundície. Devido ao horário do sequestro, aos seios removidos, à clara locomoção do corpo e à revisitação do local final de desova, eu sabia que os hábitos do assassino seriam majoritariamente noturnos. Esperava que ele visitasse o cemitério, talvez fosse ao funeral, que deturpasse a situação em sua mente até se convencer de que tivera um relacionamento normal com Betty Jane. Por isso, acreditava que seria praticamente inútil usar um polígrafo, mesmo depois que eles tivessem capturado um suspeito. Era provável que ele morasse entre a casa dela e o local onde havia sido vista pela última vez, deixando seu trabalho como babá. Embora não tivesse nenhuma prova concreta o bastante para decretar prisão, a polícia me disse que considerava 2 homens como fortes suspeitos. O primeiro era o namorado da vítima, que morava com ela e dizia ser seu noivo, Charles F. Soule Jr., conhecido como Boot. De fato, era preciso considerá-lo seriamente. Mas a polícia tinha mais certeza do outro, o homem que encontrara o corpo e cuja história não fazia muito sentido. Ele era maquinista de trem, mas estava de licença por invalidez. Disse que fazia uma caminhada em meio à natureza, mas havia encontrado o corpo em uma área que era claramente um lixão. Um idoso que passeava com o cachorro afirmou ter visto o homem urinando na cena do crime. Ele não estava vestindo roupas apropriadas para uma longa caminhada, e, embora chovesse, estava completamente seco. Morava a 4 quadras da casa de Betty Jane Shad e, em diversas ocasiões, havia tentado conquistá-la e fracassado. Parecia nervoso em seus encontros com a polícia e dissera que temera relatar ter encontrado o corpo, porque não queria ser considerado culpado pelo crime.
Essa é uma desculpa comum entre sujeitos que se apresentam proativamente para tentar se introduzir na investigação e afastar as suspeitas de si. Ele gostava de beber cerveja e fumava muito, e com certeza era forte o suficiente para assassinar a vítima e desovar o corpo sozinho. Tinha um histórico de comportamento antissocial. Na noite do assassinato, ele e a esposa afirmaram que estavam assistindo à televisão sozinhos, o que não era um álibi concreto. Eu falei para a polícia que alguém assim contrataria um advogado e não cooperaria mais daquele momento em diante. E eles me informaram que foi exatamente o que ele fez. Contrataram um advogado e se recusava a passar pelo teste do polígrafo. Tudo isso parecia muito promissor. Porém, o que mais me incomodava era o fato de ele ser casado, ter 2 filhos e viver com a esposa. Esse não seria o seu estilo. Se um homem casado tivesse cometido o assassinato, apresentaria uma ira sádica enorme contra mulheres. Ele prolongaria o assassinato, abusaria dela antes da morte, mas não a mutilaria depois. Além do mais, ele tinha 30 anos, e isso me parecia um pouco exagerado. Para mim, Salt era uma opção melhor. Ele se encaixava em praticamente todos os elementos do perfil. Seus pais haviam se separado quando era jovem. A mãe era uma mulher dominante, que se envolvia demais na vida do filho. Aos 26 anos, ele não levava jeito com mulheres. Disse para a polícia que havia tido apenas 2 relações sexuais na vida, ambas com uma mulher mais velha que zombava do fato de ele não conseguir manter uma ereção. Salt disse que ele e Beth Jane estavam muito apaixonados, embora ela namorasse e mantivesse relações sexuais com outros homens. Eu tinha certeza de que, se ela estivesse viva, contaria uma história muito diferente. No funeral, disse que queria desenterrar o caixão e entrar nele junto com ela. E, ao ser entrevistado pela polícia, chorou incessantemente pela perda de Beth Jane. A polícia disse que Bud Salt e seu irmão, Mike, trabalhavam como garis. Meus Deus, isso me parece muito bom, respondi. Eles tinham acesso ao lixão, um motivo para saber de sua existência e ir até lá, além de um meio de transportar o corpo. Mas, embora gostasse de Bud como suspeito, 2 coisas me incomodavam. Em primeiro lugar, como eu havia esperado, ele era um tampinha, não muito maior do que Chad. Eu não acreditava que ele seria capaz de transportar o corpo e o colocar na posição de sapo na qual fora encontrado, com as pernas abertas e os joelhos flexionados. Em segundo lugar, o médico legista havia encontrado sêmen na vagina da vítima, e isso indicava estupro tradicional. Eu não teria me surpreendido se eles tivessem encontrado sêmen no corpo, nas roupas íntimas ou em outras peças de roupa, mas o caso era diferente. Como David Berkowitz, esse cara seria um masturbador, não um estuprador. Ele precisaria se satisfazer sexualmente de maneira indireta. Aquilo não se encaixava. Aquela era uma apresentação que misturava elementos organizados e desorganizados, muito semelhante ao assassinato de Francine Alveson em Nova York, com o mesmo tipo de ataque surpresa, desfiguração facial e mutilação genital. Enquanto os mamilos de Alveson haviam sido removidos, no caso de Chad os seios inteiros foram cortados. Mas, no caso de Nova York, Carmine Calabro, que era um sujeito maior, carregara a pequena vítima por alguns andares e a deixará no telhado. E toda a ejaculação havia sido produto de masturbação. Através do que eu aprenderá com o caso de Odom e Lawson, pensei que só havia uma possibilidade lógica. Acreditava ser possível que Bud Salt tivesse se encontrado com Beth Jane na rua depois que ela saiu do trabalho, e que eles houvessem discutido. Ele a teria espancado e a deixado inconsciente, e depois a transportado para um local distante. Eu também acreditava que ele poderia ter desferido o golpe que a matou, cortado seu cabelo, mutilado seu corpo e guardado seus seios como souvenirs. Mas, entre o momento em que ela foi atacada pela primeira vez e o que foi morta, alguém a estuprou, e eu não acreditava que um jovem desorganizado, sexualmente desajustado e dominado pela mãe como Salt seria capaz de algo assim. Além disso, não acreditava que ele havia transportado o corpo sozinho. O irmão de Bud, Mike, seria naturalmente o segundo suspeito. Ele tinha a mesma criação e o mesmo emprego. Já passará algum tempo internado em um hospital psiquiátrico e tinha um histórico de violência, problemas comportamentais e incapacidade de controlar a própria raiva. A maior diferença era que ele era casado, embora a mãe deles também fosse muito dominante em sua vida. Na noite em que Beth Jane Chad foi sequestrada, a esposa de Mike estava no hospital dando à luz um bebê. Sua gravidez causava um estresse enorme, e ainda o privava do alívio sexual. Fazia muito sentido que, após o ataque, Bud, em pânico, tivesse ligado para o irmão, que estuprou a jovem enquanto Bud observava e, em seguida, após o assassinato, ajudou a se livrar do corpo. Falei para a polícia que uma abordagem indireta e não ameaçadora seria preferível. Infelizmente, eles já haviam interrogado Bud diversas vezes e realizado testes de polígrafo com ele. Como eu sabia que ocorreria, os testes não haviam indicado qualquer mentira, apenas reações emotivas inapropriadas. Acreditava que a melhor abordagem, então, seria se concentrar em Mike, insistindo que ele tinha apenas estuprado Chad e ajudado a se livrar do corpo dela, mas que, se não cooperasse, estaria tão encrencado quanto o irmão. Essa tática deu certo. Os 2 irmãos, e a irmã deles, Cathy Wiesinger, que afirmava ser a melhor amiga de Beth Jane, foram presos. Segundo Mike, Cathy também ajudara no descarte do corpo. Então, o que aconteceu de verdade? Acredito que Bud estivesse tentando fazer sexo com essa mulher atraente e experiente, mas não conseguia. Seu ressentimento cresceu, até que qualquer coisinha pudesse se tornar a gota d'água. Depois de atacar Chad, ele entrou em pânico e ligou para o irmão. Mas sua raiva cresceu ainda mais quando Mike, ao contrário dele, conseguiu penetrá-la. Sua raiva aumentou, e ele mutilou o corpo 4 dias depois, dando-lhe sua última palavra. Um dos seios da vítima foi recuperado. Mike contou para a polícia que Bud havia ficado com o outro, o que não me surpreendeu. Seja lá onde ele o tenha escondido, o seio nunca foi encontrado.
Charles Booth Soult foi condenado por assassinato em primeiro grau, e Mike, depois de uma delação premiada, foi internado em um hospital psiquiátrico. O chefe de polícia Reeder comentou publicamente que nós tínhamos contribuído para o desenvolvimento da investigação e a obtenção de depoimentos dos criminosos. E tivemos a sorte de trabalhar com um parceiro local que havia treinado nossos métodos e compreendia o processo colaborativo entre a polícia e Quantico. Como resultado dessa cooperação, conseguimos prender um assassino e seu cúmplice antes que eles voltassem a cometer crimes. O chefe Reeder e sua equipe voltaram a garantir a paz em Logan Township, na Pensilvânia. E eu retornei aos meus cerca de 150 casos em aberto, esperando ter aprendido algo que pudesse me ajudar em pelo menos um deles a me colocar no lugar tanto do criminoso quanto da vítima. Capítulo 10. Todos têm uma pedra. Certa noite, anos antes, ao voltar para casa depois da minha experiência universitária frustrada em Montana, eu jantava com meus pais em uma pizzaria chamada Cold Stream, em Union Dale, Long Island. Assim que mordo minha fatia de pizza sabor qualquer coisa com muito queijo, minha mãe fala, do nada: John, você já teve relações sexuais com uma mulher? Engulo com dificuldade, tentando fazer descer o naco que acabei de morder. Aquele não era o tipo de pergunta que jovens de 19 ou 20 anos estavam acostumados a ouvir de suas mães em meados dos anos 1960. Volto-me para o meu pai, procurando por algum sinal de apoio, mas ele está completamente inexpressivo. Foi pego tão desprevenido quanto eu. E aí, teve ou não? Insiste ela. Ela não era uma Holmes à toa. Sim, mãe. Já, sim. Vejo uma expressão de repulsa tomar conta do rosto da minha mãe. Bem, e com quem foi? Exige ela. Bem, já meio que perdi o apetite saudável com o qual cheguei no restaurante. Na verdade, foram algumas. Não conto que uma delas era uma adolescente de um abrigo para mães solteiras em Bozema. Mas parece que acabei de revelar onde escondi os corpos das mulheres depois de desmembrá-las, e que o esconderijo é o porão da casa deles. Quem vai aceitar você como marido agora? Pergunta ela, lamentando. Olho novamente para o meu pai, que, pela primeira vez na vida, está completamente calado. Por favor, pai, uma ajudinha aqui. Não sei, Dolores. Essas coisas não são tão importantes hoje em dia. Essas coisas são sempre importantes, Jack, retruca ela, depois volta a me encarar. O que aconteceria, John, se sua futura noiva perguntasse se você já teve relações com outra mulher antes de conhecê-la? Paro no meio de uma mordida. Bem, mãe, eu lhe diria a verdade. Não faça isso, diz o meu pai. Como assim, Jack? Pergunta a minha mãe. Quero ver você se safar dessa agora, pai. O interrogatório terminou em um impasse desconfortável. Não sei se aprendi alguma coisa com esse encontro. Não lembro se revelei a Pam meu passado, ou se ela suspeitou de algo. De qualquer maneira, ela concordou em se casar comigo, apesar dos temores da minha mãe. Mas, ao me lembrar desse questionário sob a perspectiva de um agente federal, analista de perfis criminosos e especialista em comportamento e psicologia criminal, me dei conta de algo importante. Mesmo com todo o treinamento e a experiência analítica que possuo hoje, não teria me saído nem um pouco melhor lidando com a inquisição da minha mãe. Porque ela tinha me atingido em um ponto vulnerável da verdade. Eis outro exemplo. Desde que me tornei diretor de análise de perfis do FBI, passei a selecionar e treinar pessoalmente todos os outros analistas. Por isso, desenvolvi um relacionamento bastante próximo e cooperativo com os homens e as mulheres que trabalharam em minha equipe. A maioria deles se destacou por conta própria. Mas, se fosse preciso escolher alguém que foi um verdadeiro discípulo, seria Greg Cooper. Greg largou um cargo de respeito como chefe de polícia em uma pequena cidade de Utah aos 30 e poucos anos e se juntou ao FBI depois de ouvir uma palestra de Ken Lanin e Bill Agmayer em um seminário sobre aplicação de leis. Ele se destacou no escritório regional de Seattle, mas sempre sonhou em se transferir para Quantico a fim de trabalhar com ciência comportamental. Solicitou e estudou todas as minhas análises de perfil do assassino do Rio Green e, quando viajei a Seattle para participar de um programa que contava com a interação do público chamado Manhunt Live, Greg se voluntariou para ser o meu chofer e guia. Quando me tornei diretor da reorganizada unidade de apoio investigativo, Greg trabalhava como agente residente do FBI em Orange County, na Califórnia, e morava em Laguna Niguel. Eu o levei para Quantico, onde seu desempenho foi exemplar. Assim que entrou em minha unidade, Greg foi designado para um escritório subterrâneo e sem janelas que compartilhava com Jana Monroe, uma ex-policial e detetive da Divisão de Homicídios da Califórnia que se tornou agente especial e, entre muitas ótimas qualidades, é uma loira extremamente atraente. Em outras palavras, ela era tudo de bom. Para muitos homens, essa não seria uma tarefa difícil, mas acontece que Greg era um mormon devoto, um pai de família muito correto e dedicado, com 5 filhos adoráveis e uma esposa maravilhosa chamada Rhonda, para quem havia sido um grande sacrifício se mudar da ensolarada e paradisíaca Califórnia para a adormecida, quente e úmida Virgínia. Sempre que ela perguntava sobre a companheira de escritório dele, Greg enrolava e tentava mudar de assunto. Finalmente, cerca de 6 meses depois de começar a trabalhar conosco, Greg leva Rhonda para a festa de Natal da unidade. Não estou lá, devido a um caso fora da cidade, mas Jana está, com toda a sua empolgação natural. E, como fazia nas festas, ela usa um vestido vermelho sutil, discreto e justo, com um grande decote. Ao voltar para o escritório, fico sabendo por Diurai, o diretor imediato da unidade que assumiu minha função como administrador do programa de análise de perfis, que havia rolado muitas faíscas entre Rhonda e Greg depois da festa. Ela não ficou nada satisfeita em saber que ele estava passando os dias em um espaço tão apertado com uma gente linda, durona e charmosa, que era tão hábil em um campo de tiro quanto em uma pista de dança. Portanto, peço que minha secretária tire Greg de uma reunião e diga que ele precisa falar comigo imediatamente. Ele chega à minha sala com uma expressão um pouco preocupada.
Só está no trabalho há 6 meses, a unidade era um sonho para ele, e realmente quer dar o melhor de si. Levanto o olhar da mesa e digo, feche a porta, Greg. Sente-se. Ele se senta, ainda mais incomodado pelo meu tom de voz. Acabei de conversar com Honda pelo telefone. Continuo. Soube que vocês tiveram alguns problemas. Você acabou de conversar com a Honda? Ele nem olha para mim. Apenas encara o telefone em cima da mesa. Olha, Greg, digo, com o tom de conselheiro mais tranquilizador possível, adoraria acobertar as suas ações, mas quando você e Jana viajam juntos, não posso tomar providências especiais. Você precisará lidar com isso sozinho. Está claro que Honda sabe o que está acontecendo entre você e Jana. Não há nada acontecendo entre nós. Responde ele imediatamente. Sei que esse trabalho é muito estressante. Mas você tem uma esposa linda e incrível, filhos bacanas. Não jogue tudo isso fora. Não é o que está pensando, John. Não é o que ela está pensando. Você precisa acreditar em mim. Enquanto fala, ele não para de encarar o telefone, talvez pensando que, concentrando-se o suficiente, conseguirá fulminá-lo. Começa a suar frio. Consigo ver a artéria carótida pulsando em seu pescoço. Ele está perdendo a cabeça. Por isso, resolvo parar com a brincadeira. Olhe só para você, seu miserável. Abro um sorriso triunfante. Você se considera um interrogador? Nessa época, ele estava preparando um capítulo sobre interrogatórios para o Manual de Classificação Criminal. Você fez alguma coisa pela qual deva se sentir culpado? Não, John. Eu juro. E veja só. Consegui manipulá-lo completamente. Você é totalmente inocente. Era um chefe de polícia. É um interrogador experiente. Mesmo assim, virou um fantoche nas minhas mãos. Então, o que tem a dizer em sua defesa? Naquele momento, enquanto um suor de alívio escorria de sua cabeça calva, ele não conseguiu dizer nada em sua defesa. Eu sabia que conseguiria mexer com ele daquele jeito porque isso já havia sido feito comigo de maneira igualmente bem-sucedida, e poderia voltar a ser feito em uma situação parecida. Todos somos vulneráveis. Não importa o quanto você sabe, quanta experiência tem, ou quantos interrogatórios bem-sucedidos já realizou. Não importa se você compreende a técnica. Todos nós podemos ser atingidos, desde que alguém consiga descobrir onde e como somos vulneráveis. Aprendi essa lição em um dos meus primeiros casos como analista de perfis, e a utilizei muitas vezes depois, não apenas em demonstrações para minha própria equipe. Foi a primeira vez que realmente encenei um interrogatório. Em dezembro de 1979, o agente especial Robert Leary, da agência residente de Home, na Geórgia, entrou em contato comigo e me relatou os detalhes de um crime particularmente terrível, pedindo que eu desse prioridade máxima ao caso. Na semana anterior, Mary Frances Stoner, uma garota bonita e extrovertida de Adairsville, a cerca de meia hora de Home, havia desaparecido depois de descer do ônibus escolar na porta de casa, a uns 100 metros da estrada. Seu corpo foi encontrado mais tarde em uma área arborizada usada para encontros românticos, a cerca de 15 quilômetros dali, por um jovem casal que notou o casaco amarelo cobrindo a cabeça da vítima. Eles contataram a polícia e não perturbaram a cena do crime, o que foi uma consideração vital. Determinou-se que a causa da morte foi trauma por ação contundente na cabeça. O exame necrológico detectou uma fratura no crânio compatível com uma grande pedra. Nas fotos da cena do crime, há uma pedra manchada de sangue bem ao lado da cabeça dela. Marcas no pescoço também indicavam estrangulamento manual por trás. Antes de analisar o material do caso, eu queria descobrir o máximo possível sobre a vítima. Todos tinham apenas coisas maravilhosas a dizer sobre Mary Frances. Todos a descreveram como amigável, sociável e simpática. Ela era doce e inocente, tocava tambor na banda marcial da escola e costumava usar o uniforme da banda nas aulas. Era uma menina bonitinha de 12 anos que parecia ter mesmo 12 anos, e não tentava parecer ter 18. Ela não era promíscua e nunca havia se envolvido com drogas ou álcool. A autópsia indicava claramente que era virgem antes do estupro. De maneira geral, era o que caracterizamos como uma vítima de baixo risco raptada de um cenário de baixo risco. Depois de ser informado sobre o caso, ouvir o que Leary tinha a dizer e estudar os arquivos e as fotos da cena do crime, preenchi meia página com as seguintes notas. Perfil sexo, M raça, B idade, entre 25 e 30 anos estado civil, casado, problemas ou divorciado militar, dispensa por desonra, dispensa médica ocupação, trabalhador manual, eletricista, encanador QI, médio ou acima da média educação, nível médio, no máximo. Abandonou antecedentes criminais, incêndio, estupro personalidade, confiante, arrogante, passou no polígrafo cor do veículo, preto ou azul interrogar, direto, projeção esse foi um estupro de ocasião, e o assassinato não fora, planejado ou intencional. A aparência desarrumada das roupas no corpo de Mary Frances indicava que ela havia sido forçada a se despir, mas teve permissão de se vestir novamente depois do estupro. Pelas fotos, dava para notar que um dos seus tênis estava com o cadarço desamarrado, e o relatório indicava sangramento em sua calcinha. Não havia resíduos nas costas, nádegas, ou nos pés, e isso sugeria que ela havia sido estuprada dentro de um carro, e não no solo arborizado onde seu corpo foi encontrado. Ao olhar atentamente para as fotos bastante comuns da cena do crime, comecei a compreender o que acontecerá. Eu conseguia imaginar toda a situação. Por conta de sua pouca idade e sua natureza extrovertida e confiante, seria fácil abordar Mary Frances em um ambiente pouco ameaçador como um ponto de ônibus escolar. O suspeito provavelmente a persuadiu a se aproximar de seu carro, depois a agarrou ou a forçou a entrar usando uma faca ou arma de fogo. O isolamento da área onde o corpo foi encontrado indicava que ele conhecia bem a região e sabia que não seria perturbado. A partir da cena do crime, dava para perceber que não fora planejado, mas tomara forma quando ele passou de carro perto da vítima.
Como no caso de Odom e Lawson, se alguém houvesse se deparado com a cena no momento certo, o crime não teria ocorrido. Pela doçura e pelo bom humor da menina, a mente fantasiosa do criminoso interpretou sua simpatia inocente como promiscuidade e concluiu que aquela era a expressão do desejo de brincar sexualmente com ele. É claro que, na verdade, isso era completamente falso. Depois de ser atacada, ela teria ficado aterrorizada ao extremo, com muita dor, gritando por socorro e implorando por sua vida. A fantasia que ele nutria havia anos era uma coisa, mas a realidade não era nada agradável. Ele havia perdido o controle da situação com aquela pequena menina e se dado conta de que estava metido em uma confusão enorme. Àquela altura, percebeu que sua única saída seria matá-la. Mas, como ela temia por sua vida, controlá-la foi muito mais difícil do que ele imaginara. Então, a fim de facilitar as coisas para si mesmo e de que ela cooperasse e ficasse mais dócil, ele pediu que ela se vestisse rapidamente, para que a libertasse. Ou ele a deixaria fugir correndo, ou talvez a amarrasse em uma árvore antes de ir embora da cena. Mas, assim que ela lhe deu as costas, ele se aproximou por trás e a estrangulou. Provavelmente conseguiu fazer com que ela desmaiasse, mas estrangulamento exige muita força no tronco. Ele não havia sido capaz de controlá-la antes, e não conseguia terminar o que tinha começado. Por isso, arrastou-a para debaixo de uma árvore, agarrou a pedra mais próxima e golpeou a cabeça dela 3 ou 4 vezes, matando-a por fim. Eu não achava que o criminoso conhecesse Mary Frances muito bem, mas eles já haviam esbarrado um com o outro pela cidade o bastante para que ela o reconhecesse e para que ele tivesse criado fantasias a respeito dela. Ele provavelmente já a vira indo para a escola em seu uniforme da banda. Pelo posicionamento do casaco na cabeça dela, eu sabia que o suspeito não se sentia bem a respeito do crime. Também sabia que a polícia estava lutando contra o tempo. Nesse tipo de caso e com esse tipo de criminoso inteligente e organizado, quanto mais tempo ele tivesse para pensar sobre o crime, racionalizá-lo e justificá-lo como culpa da vítima, mais difícil seria fazê-lo confessar. Mesmo se ele passasse pelo polígrafo, os resultados seriam, no máximo, inconclusivos. E, assim que sentisse que a poeira tivesse baixado e que não levantaria suspeitas ao partir, ele viajaria para outra parte do país, onde seria difícil rastreá-lo, e onde outra menininha correria perigo. Para mim, o suspeito era da região, e a polícia quase certamente já o interrogara. Ele seria cooperativo, mas arrogante, e não se abalaria se a polícia o acusasse. Eu disse para a polícia que um crime com aquele grau de sofisticação não seria o primeiro, embora existisse uma grande chance de aquele ser o seu primeiro assassinato. Seu carro preto ou azul seria bem velho, porque ele não teria dinheiro para comprar um mais novo, mas seria funcional e bem cuidado. Tudo nele estaria em ordem. Pela minha experiência, eu sabia que pessoas ordenadas e compulsivas como ele costumavam preferir carros escuros. Depois de ouvir tudo isso, um dos policiais ao telefone disse: "Você acabou de descrever um suspeito que liberamos." Ele ainda era suspeito em outro crime, e se encaixava com perfeição no perfil. Seu nome era Darrell Gene Devier, um homem branco, de 24 anos, que havia se casado e se divorciado 2 vezes, e que atualmente morava com sua primeira ex-mulher. Ele podava árvores em Home, Geórgia, onde era considerado um forte suspeito no estupro de uma menina de 13 anos, mas nunca fora formalmente acusado. Ele havia se alistado no exército depois do primeiro divórcio, mas tinha desertado, sendo dispensado depois de 7 meses de serviço. Dirigia um Ford Pinto de 3 anos, o qual mantinha em bom estado. Admitiu ter sido preso quando menor por portar um coquetel Molotov. Abandonou a escola depois do 8º ano, mas testes indicavam que seu QI estava entre 100 e 110. Devier foi interrogado, e a polícia perguntou se ele tinha visto ou ouvido alguma coisa estranha, já que estava podando as árvores para a empresa de eletricidade na Rua dos Stoner por 2 semanas antes do rapto de Mary Frances. A polícia me disse que marcará um teste de polígrafo com ele naquele mesmo dia. Falei que aquela não seria uma boa ideia. Eles não conseguiriam nada com o teste, o que só reforçaria a habilidade do suspeito em lidar com o processo interrogativo. Naquela época, ainda não tínhamos muita experiência de campo com interrogatórios, mas, a partir das entrevistas nas prisões e dos estudos em andamento com assassinos em série, eu acreditava estar certo. De fato, quando eles me ligaram no dia seguinte, disseram que o teste do detector de mentiras havia sido inconclusivo. Avisei a polícia que, agora que ele sabia ser capaz de enganar a máquina, só restaria uma maneira de capturá-lo. Encenem o interrogatório na delegacia à noite. Inicialmente, o suspeito se sentirá mais confortável, e isso o tornará mais vulnerável às perguntas. Isso também o convencerá de sua seriedade e dedicação. Ele sabe que não haverá um ponto de intervalo arbitrário, como almoço ou jantar, e sabe que não será exibido como um troféu para a mídia caso se entregue. Façam com que a polícia local e o escritório regional do FBI de Atlanta realizem o interrogatório juntos, para apresentar uma frente unida e para sugerir que todo o peso do governo americano está contra ele. Posicionem pilhas de pastas de arquivos com o nome do suspeito diante dele, mesmo que elas estejam apenas cheias de papéis em branco. E o mais importante, sem falar nada a respeito dela, posicionem a pedra ensanguentada a um ângulo de 45 graus do campo de visão dele, para que seja obrigado a virar o rosto a fim de olhar para ela. Observem atentamente suas pistas não verbais, seu comportamento, sua respiração, transpiração, seu pulso carótide. Se ele for o assassino, não conseguirá ignorar a pedra, mesmo que vocês não a tenham mencionado ou explicado sua importância. O que precisávamos criar é o que costumo chamar de fator cu na mão. Na verdade, usei o caso Stoner como um laboratório para minhas teorias. Ele ofereceu as origens experimentais de muitas das técnicas que refinamos mais tarde. Prossegui, afirmando que ele não iria confessar. O estado da Geórgia conta com a pena capital, e, mesmo que ele fosse apenas condenado à prisão, sua fama de molestador de crianças poderia lhe render um estupro no primeiro banho. Todos os outros prisioneiros estariam de olho nele.
Usem luzes fracas e misteriosas, e não mantenham mais de 2 policiais ou agentes na sala de interrogatório ao mesmo tempo, sendo, de preferência, um do FBI e outro do Departamento de Polícia de Adairsville. O que vocês precisam fazer é sugerir que compreendem o suspeito, o que se passava pela cabeça dele e o estresse que enfrentava. Não importa o quanto isso possa parecer nojento, vocês precisam projetar a culpa na vítima. Sugerir que ela o seduziu. Perguntar se ela o incitou, o excitou e se ameaçou chantageá-lo. Ofereçam a ele um cenário no qual ele possa se livrar. Ofereçam a ele uma maneira de explicar seus atos. Outra coisa que eu sabia, com base em todos os casos que já havia analisado, era que, em homicídios por trauma por ação contundente ou facadas, o agressor dificilmente conseguia evitar que vestígios do sangue da vítima respingassem nele. É algo tão comum que pode ser usado em um interrogatório. Quando ele começar a enrolar, mesmo que apenas um pouco, eu disse, encarem os seus olhos e digam que a parte mais perturbadora de todo o caso é que sabiam que havia sangue da vítima nele. Sabemos que há sangue em você, Jenny, nas suas mãos, nas suas roupas. A questão não é será que você cometeu o assassinato. Nós já sabemos que cometeu. A questão é por quê. Acreditamos saber o motivo e entendemos. A única coisa que precisa fazer é confirmar se estamos certos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles trazem Devier para um interrogatório. Ele olha na mesma hora para a pedra e começa a transpirar muito e fica com a respiração pesada. Sua linguagem corporal agora é completamente diferente da que exibia nas entrevistas anteriores. Hesitante, defensiva. Os interrogadores projetam culpa e responsabilidade sobre a garota e, quando ele começa a dar indícios de estar embarcando na história, eles falam do sangue. Isso realmente o incomoda. Em geral, dá para saber que capturamos a pessoa certa quando ela cala a boca e começa a escutar atentamente o que estamos falando. Um inocente gritará sem parar. E, mesmo que um culpado grite sem parar para tentar convencer que é inocente, dá para notar a diferença. Ele admite o estupro e concorda com o interrogador sobre ela o ter ameaçado. Bob Leary diz que eles sabem que ele não planejou matá-la. Se tivesse planejado, teria usado algo mais eficiente do que uma pedra. No fim da entrevista, ele confessa ter cometido o assassinato e o estupro em Rome no ano anterior. Darrell Gene Devier foi julgado pelos crimes contra Mary Frances Stoner e condenado, recebendo pena de morte. Ele foi executado na cadeira elétrica na Geórgia no dia 18 de maio de 1995, quase 16 anos após o assassinato e sua captura. Isto é, quase 4 anos a mais do que o tempo que Mary Frances viveu. Descobri que o segredo desse tipo de interrogatório é ser criativo, usar a imaginação. Precisei me perguntar, o que mexeria comigo se o culpado fosse eu? Todos somos vulneráveis. Será algo diferente para cada um de nós. No meio caso, pela minha contabilidade desleixada, meio SAC poderia me convocar ao SCU escritório, me mostrar dos meios vouchers de despesas em cima da mesa e me fazer transpirar. Mas sempre existe alguma coisa. Todos têm uma pedra. As lições que aprendemos com o caso Devier podem ser aplicadas muito além do mundo doentio dos crimes sexuais. Seja em um caso de fraude, corrupção pública, na investigação de uma quadrilha, esquemas de receptação, ou na infiltração de um sindicato corrupto, não importa, os princípios serão os mesmos. Meu conselho em qualquer um desses casos seria focar em quem você considera ser o elo mais fraco, levá-lo para um interrogatório e deixar que ele veja exatamente o que está enfrentando, para depois ganhar sua cooperação e, assim, chegar aos outros. Em qualquer caso de conspiração, essa é uma questão crucial. É preciso fazer um dos caras virar a casaca e se tornar testemunha do governo, para depois ver todo o castelo de cartas desmoronar. É muito importante saber quem abordar primeiro, porque se você escolher a pessoa errada e ela não virar a casaca, informará todos os outros sobre os seus planos e você voltará à estaca zero. Digamos que estamos investigando um caso de corrupção pública em uma cidade grande, onde suspeitamos que 8 ou 10 pessoas de um mesmo órgão estão envolvidas. E digamos que a pessoa no primeiro ou segundo cargo mais alto do órgão seja a melhor opção. Mas, ao pesquisarmos o cara, descobrimos que ele anda na linha em sua vida pessoal, apesar da corrupção. Ele não é pinguço nem mulherengo. Na realidade, é um cara forte e de família, sem doenças, problemas financeiros ou vulnerabilidades aparentes. Ao ser abordado pelo FBI, ele provavelmente negará tudo, mandando-nos ao inferno, e depois alertará todos os outros. Como no crime organizado, a maneira de se chegar a alguém assim é através do peixe pequeno. Ao analisar todos os registros, talvez um candidato se destaque dos outros para os nossos princípios. Ele não pertencerá aos altos escalões, será um escrivão que organiza toda a papelada. Trabalhará na mesma função há 20 anos, então tudo o que possuirá depende dela. Ele terá problemas financeiros e de saúde, e os dois apresentarão vulnerabilidade. Em seguida, há a escolha de quem será escalado para liderar o interrogatório. Minha escolha é sempre alguém um pouco mais velho e com mais autoridade do que o sujeito, que se vista com elegância e tenha uma postura dominante, alguém que consiga ser simpático e desenvolto e fazer com que o suspeito relaxe, mas que se torne completamente sério e focado quando a circunstância assim exigir. Se houver um feriado nas semanas seguintes, ou talvez o aniversário de casamento do sujeito, sugiro que se adie o interrogatório e tire vantagem disso. Se você o convocar para o interrogatório e ele se der conta de que, caso não coopere, aquele talvez seja o último feriado que passará com a família, isso pode nos dar uma vantagem a mais. A encenação pode ser tão eficaz com um criminoso não violento quanto foi no caso do homicídio de Stoner. Em qualquer investigação grande ou em andamento, sugiro concentrar todos os materiais em um único lugar, independentemente de isso ter sido feito ou não no caso. Ao usar uma sala de conferência para sua força-tarefa, por exemplo, reunindo todos os seus agentes, funcionários e arquivos do caso em um único lugar, você mostrará ao suspeito como está levando aquilo a sério.
Se puder decorar as paredes, digamos, com ampliações de imagens de câmeras de segurança e outros sinais do quanto a investigação é abrangente e oficial, conseguirá passar a mensagem que deseja de forma muito mais eficaz. Alguns monitores de televisão exibindo vídeos dos seus alvos praticando o ato são a cereja no bolo. Um dos meus toques finais preferidos é a inclusão de tabelas nas paredes apresentando as penalidades que cada pessoa enfrentará caso seja condenada. Não há nada de mais nisso, mas é algo que costuma deixar o sujeito sob pressão e lembrá-lo do que está em jogo. Meu objetivo é manter o fator cu na mão o mais alto possível. Sempre considerei que os melhores horários para se conduzir um interrogatório são bem tarde da noite ou de manhã bem cedo. As pessoas costumam estar mais relaxadas e mais vulneráveis ao mesmo tempo. Além disso, se sua equipe está virando a noite trabalhando, passa a mensagem imediata de que aquele é um caso importante e que vocês estão muito dedicados. Outra consideração prática de se realizar um interrogatório à noite em qualquer caso envolvendo conspiração é que o suspeito não deve ser visto por nenhum dos outros. Se ele achar que foi descoberto, não fará acordo algum. A base para qualquer acordo bem-sucedido será a verdade, e um apelo para a razão e o bom senso do sujeito. A única coisa que a encenação é capaz de fazer é chamar atenção para os elementos principais. Se eu estivesse conduzindo o interrogatório do nosso indivíduo hipotético em um caso de corrupção pública, talvez ligasse para a casa dele tarde da noite dizendo algo como: Senhor, é muito importante conversarmos hoje. Agentes do FBI estão chegando à sua porta neste exato momento. Eu deixaria bem claro que ele não estava sendo preso, e que não precisaria acompanhar os agentes se não quisesse. Mas sugeriria enfaticamente que fosse com eles até a delegacia, pois talvez não tivesse outra chance. Ele não precisaria ser informado dos seus direitos naquele momento, porque não estaria sendo acusado de nada. Depois que ele chegasse ao escritório, eu deixaria que se acalmasse um pouco. Quando o time adversário de futebol americano precisa dar um chute a muitos metros de distância na última jogada para conseguir vencer a partida, você pede um intervalo para oferecer ao jogador responsável pelo chute algum tempo para pensar. Qualquer um que tenha sido obrigado a esperar para ver o médico antes de uma consulta importante sabe como isso pode ser eficaz. Depois que o sujeito tivesse sido trazido para o meu escritório, eu fecharia a porta, tentando parecer caloroso e amigável, muito compreensivo, tratando de homem para homem. Eu me dirigiria a ele pelo nome. Quero que entenda muito bem que não está sendo preso. Eu reiteraria. Você tem a liberdade de ir embora a hora que quiser, e meus homens o levarão de carro para casa. Mas acho que deveria ouvir o que tenho a dizer. Este pode ser o dia mais importante da sua vida. Talvez eu pedisse que ele repetisse a data comigo, para me certificar de que estávamos na mesma frequência. Também quero que saiba que estamos cientes do seu histórico de saúde e que temos uma enfermeira de plantão. Isso seria verdade. Um dos motivos para selecionarmos esse cara seria essa vulnerabilidade em particular. E, então, começaríamos a falar sério. Eu deixaria claro que o FBI sabia que ele era um peixe pequeno, que havia ganhado pouco pelo que fizera, e que não era ele quem mais queríamos capturar. Como pode ver, no momento estamos entrevistando muitas pessoas envolvidas nesse caso. O navio está afundando. Pode ter certeza disso. Você pode naufragar junto, ou pode emergir pela terceira vez antes de se afogar e se agarrar a uma boia salva-vidas. Sabemos que você foi usado e manipulado, e que pessoas muito mais poderosas tiraram proveito de você. Temos um procurador de plantão que pode lhe oferecer um acordo, se quiser. Lembre-se de que este é o único momento em que poderemos lhe oferecer isso, salientaria, como um comentário final. Há 20 agentes meus trabalhando no caso. Podemos prender todos, se for preciso. Não acha que alguém nos ajudará, se você não o fizer? E então você afundará com o barco. Se quiser naufragar junto dos chefões, a escolha é sua. Mas esta será nossa última oportunidade de conversar assim. Você vai cooperar? Caso ele coopere, e é realmente do interesse dele cooperar, leremos os seus direitos e deixaremos que ele entre em contato com um advogado. Mas, como um gesto de confiança, eu provavelmente pediria que ele ligasse para um dos outros envolvidos, marcando um encontro. Não seria de nosso interesse que ele começasse a reconsiderar e desistisse de cooperar. Uma vez que você consiga o comprometimento da primeira pessoa, as outras peças começam a se encaixar. Isso funciona tão bem, mesmo quando toda a nossa abordagem já é conhecida com antecedência, porque é uma estratégia mutuamente benéfica, tanto para o investigador quanto para o sujeito que ele selecionou. Ela é baseada na verdade e adaptada à vida, à situação e às necessidades emocionais do sujeito. Mesmo sabendo que aquilo havia sido encenado para causar o máximo de impacto possível, eu aceitaria se fosse esse cara e me oferecessem esse acordo, porque ele realmente representaria a minha melhor chance. A estratégia por trás desse tipo de interrogatório é a mesma que desenvolvi para o caso Stoner. Não paro de pensar, o que mexeria comigo? Porque todos têm uma pedra. Gary Trapnell, o ladrão e sequestrador de aviões que entrevistei na prisão federal em Marion, Illinois, é um dos mais inteligentes e esclarecidos criminosos que já estudei. Ele é aquele que confiava tanto nas próprias habilidades que me garantiu conseguir convencer qualquer psiquiatra prisional de que tinha o distúrbio psiquiátrico que eu escolhesse. Ele também tinha certeza de que, se estivesse solto, seria capaz de escapar da lei. Vocês simplesmente não conseguiriam me capturar, disse ele. Certo, Gary, falei, hipoteticamente, você está solto. E é esperto o bastante para não entrar em contato com familiares, para evitar os agentes federais. Mas sei que seu pai era um militar de alta patente e condecorado. Você realmente o amava e respeitava. Queria ser como ele. E sua série de crimes começou quando ele morreu. Pela expressão dele, dava para ver que eu estava no caminho certo. Eu havia mexido com ele. Seu pai está enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Então, digamos que eu posicione agentes observando o túmulo dele no Natal, no aniversário dele, no aniversário da morte dele.
Trapnell não conseguiu conter um sorriso sarcástico. Você me pegou, anunciou ele. Mais uma vez, só tive essa ideia porque tentei me colocar no lugar dele. Tentei descobrir o que mexeria comigo. E, pela minha experiência, sei que há uma maneira de mexer com qualquer um, desde que se descubra qual é. No meu caso, pode ser algo parecido com o que usei com Trapnell. Ou seja, uma data específica poderia representar um desencadeador emocional. Minha irmã Arlene teve uma linda filha loira chamada Kim. Ela nasceu no dia do meu aniversário, 18 de junho, e sempre senti uma conexão especial com a menina. Aos 16 anos, Kim morreu enquanto dormia. Nunca descobrimos a causa exata. Para aumentar a dor e a alegria da sua memória, minha filha mais velha, Erika, que hoje está na faculdade, é muito parecida com Kim. Tenho certeza de que Arlene não consegue olhar para Erika sem pensar em Kim, imaginando como a filha teria ficado na vida adulta. Minha mãe sente a mesma coisa. Se eu fosse me interrogar, por exemplo, marcaria a abordagem para logo antes do meu aniversário. Estou em uma alta emocional, ansioso pela comemoração com a minha família. Mas também estou pensando na minha sobrinha, Kim, no aniversário que compartilhávamos, no quanto ela se parecia com Erika, e estarei vulnerável. Se, por acaso, eu visse fotos das duas garotas na parede, provavelmente ficaria ainda mais abalado. Não importa que eu saiba qual é a estratégia geral em minha própria abordagem. Não importa que tenha sido eu quem a inventou. Se o estressor desencadeante for uma preocupação legítima e válida, é provável que funcione. Esse poderia ser o meu. O seu poderia ser outra coisa, que teríamos que tentar descobrir previamente. Mas com certeza haveria algo. Porque todos têm uma pedra.